Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, com fé e esperança, nos apresentemos diante do Senhor, que nós possamos participar com alegria e entusiasmo dessa liturgia. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 21, versículo 5, depois do versículo 8 a 20. Gênesis capítulo 21, versículo 5, depois do versículo 8 a 20. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu que esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, e acerca da tua serva. Em tudo que Sara diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre d'água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se. E assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhes: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz deste lugar onde está. E ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água. E foi-se, encheu o odre d'água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro. Então, na primeira leitura, fala pra gente, né, sobre o nascimento de Isaque e o despedimento de Agar e Ismael. E aqui fala, né, o filho de uma escrava não pode ser herdeiro como o filho Isaque. E ali, Deus falou a Abraão, né, não te aflijas por causa do menino da tua escrava. Atende a tudo que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da tua raça. Então, ele levantou-se de manhã, né, Abraão, e despediu a Agar, né, e entregou o menino para ela, e ela foi embora. E ali, né, ela triste porque não sabia o que fazer, né, não tinha mais, não estava mais na casa de Abraão, né, e ali ela começou a chorar, e ali Deus chamou a Agar dizendo: Que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Então Deus também não deixou desamparado Ismael e a sua mãe. Então isso é pra gente refletir, né, que Deus, ele olha para todos, né, ele atende a todos, né, ele sempre está ao lado de todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34. Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região de Gardenos, dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: O que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para atormentar antes do tempo? Para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas.
Os homens que guardavam os porcos fugiram indo até a cidade. Contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Então Jesus, filho de Deus, na região dos Gadarenos, libertou 2 homens possuídos por demônios. Os homens, saindo dos túmulos, agiam com violência. Túmulo, obviamente, lembra a morte. Então, os 2 homens estavam aprisionados pela força da morte, filha do demônio. Jesus demonstra seu poder e sua soberania sobre o maligno. Liberta aqueles homens e ordena que os demônios entrem em uma manada de porcos, sujeira, impureza, que se afogou no mar, lugar que na Bíblia era a morada dos demônios. Os demônios, ao reconhecerem diante de si a presença de Jesus, Filho de Deus, eles gritam de pavor: Que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? O evangelista já havia mencionado Jesus como Filho de Deus, em Mateus capítulo 1, versículo 23, depois o capítulo 3, versículo 17. Mas esta declaração tão explícita, até esta passagem, só foi feita pelo demônio no momento das tentações. Então nós estamos na parte central do texto, pois os demônios reconhecem a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Percebem assim a sua influência, que a sua influência está chegando ao fim, antes do tempo, com a chegada do reinado de Jesus. Quando será o tempo final da influência do poder demoníaco? Na cruz, Jesus derrotou a morte e seu pai, e no julgamento final, a morte e o demônio serão exterminados para sempre, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.